o objetivo hoje é falarmos aqui um bocadinho sobre a leitura de rótulos, porque eu acho que é mesmo das coisas mais importantes e vejo muita gente que não sabe sequer ler rótulos, e eu parto do pressuposto que uma pessoa que não sabe ler rótulos acaba por ter muita dificuldade depois na parte alimentar também, porque depois não consegue fazer escolhas e perceber qual é que é o melhor alimento ou o menos melhor para colocar na alimentação, para colocar na dieta. Então é super importante nós percebermos um bocadinho sobre rótulos para depois podermos fazer escolhas. Então, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é quando vamos aos supermercados, perder um tempinho a olhar para rótulos de alguns alimentos, porque muitas vezes nós, entre aspas, rotulamos determinados alimentos como maus e determinados como bons, mas se olharmos para o rótulo, de alguns maus, se calhar eles deixam de ser tão maus e passam, se calhar, até a ser bons, e há uns que são bons que depois passam a ser maus. Então tudo vai depender também do objetivo que nós temos e das metas nutricionais que temos e tudo mais. Mas é super importante sabermos ler os rótulos para depois tomarmos decisões mais assertivas e errarmos menos, digamos assim. Então, primeiro, quem eu sou? Sou o João, sou online coach, eu trabalho na área do fitness desde 2007, quando acabei a minha licenciatura. Comecei aqui no trabalho em formato online em 2019, na altura ainda foi antes do Covid, foi mais ou menos em setembro de 2019, agosto, setembro, salvo erro, em que o objetivo passava por criar esta página de Gym Tips. A ideia foi mesmo Gym Tips porque era dicas de ginásio e a ideia passou um bocadinho por aí, que era passar dicas para o pessoal todo. Com o objetivo de ir desmistificando alguns mitos que eu ia vendo enquanto trabalho presencial que fazia. Então, aí depois surgiu um rapaz que me perguntou se eu fazia planos de treino e como presencialmente fazia, depois comecei a fazer isso em formato online também e hoje em dia acabo por trabalhar mais no online do que no presencial e uma das grandes metas do meu ano é realmente conseguir livrar-me um bocadinho do presencial. Não quer dizer que eu não goste, mas acaba por dar muito mais flexibilidade geográfica e vocês, como já perceberam, eu gosto muito de viajar, então a ideia é tentar conciliar as duas coisas. Gosto muito do fitness e de viajar, então é um dos dois mundos. Então, estas são algumas pessoas que eu já ajudei. O André está aqui em grande destaque, com uma transformação brutal. A gente tem falado isso aí na comunidade também. Então, a ideia é tentar ajudar sempre o máximo possível de pessoas. Neste momento, o meu foco é mais ajudar malta que quer emagrecer, que não quer dizer que também não consiga ajudar ou que não tenha alguns alunos com o objetivo de ganhar massa muscular também. Até porque eu acredito que é mais importante ganhar massa muscular do que perder gordura, porque o grande problema das pessoas não é ter gordura a mais, é ter músculo a menos. Então passa um bocadinho por aí. Então, estas são algumas aulas, são as últimas 10 aulas que foram faladas, têm vindo sido faladas. Estas últimas 3 foram as que ficaram gravadas. Eu acredito que a maior parte das pessoas até tenha tido acesso, porque eu deixei-as abertas durante 2, 3 dias, alguma delas, portanto, fica mais fácil depois para o pessoal ver. Para quem não viu, principalmente as primeiras 20 aulas, que são estas aqui para trás, já nem aparecem aqui. Eu depois criei aqui um videobook, que é uma espécie de um conjunto destas primeiras 20 aulas da comunidade, aqui da Vinte para Cima, são estas aulinhas todas. Eu fiz o videobook, o Carlos está aí, já comprou, não sei se ele tem algum feedback para dar, mas eu acho que isto acaba por ser uma ferramenta brutal para o pessoal que não conseguiu ver as aulas em direto, para depois ter aqui uma ferramentazinha para ver. Então, basicamente, o preço que eu acho poderia ser justo para 20 aulas, que são mais ou menos 16 horas aqui de conteúdo, seria 50 euros, mas eu estou a vender isto por 7 euros. Portanto, se alguém tiver interesse em comprar, depois pode mandar mensagem. Então, em relação à aula de hoje, primeiro vamos falar então sobre como é que se lê rótulos, não é? Então, o que é que nós vamos ver primeiro? Primeiro, aprender a identificar as informações mais importantes do rótulo. Quando nós olhamos para o alimento, olhamos para o rótulo, aqui a ideia é tentar perceber logo quais é que são os pontos principais que nós devemos olhar sem ter que estar a ler, ter que ler sempre todos os rótulos. Ter aqui alguma linha orientadora de coisas objetivas para ver imediatamente assim que pegamos no rótulo. Depois, compreender como é que a lista de ingredientes é organizada e, na realidade, o que é que isso significa, o que é que está para ali nas listas de ingredientes. Depois, reconhecer termos usados pelo marketing. Muitas vezes nós somos enganados pelo marketing. O marketing da alimentação é fortíssimo, é um investimento muito grande e muitas das vezes nós vamos atrás de títulos sugestivos
que na realidade, quando olhamos realmente para o rótulo nutricional e tiramos o título à parte, nós percebemos que afinal aquele alimento não é nada do que o título diz. Então isso é super importante e é por isso também que é muito importante nós olharmos os rótulos e não apenas os títulos sugestivos que o marketing alimentar vai fazendo. Depois, saber procurar e evitar decisões erradas sobre as escolhas dos alimentos só porque ouvimos falar, só porque temos na ideia que. Então, o mais fácil é sempre olharmos para o rótulo, analisarmos e tomarmos as nossas decisões. Para depois conseguirmos então ter um dia a dia melhor alimentar. Tá? Então, começando aqui, porque que é importante ler rótulos? Como eu tenho vindo a falar, tu estás a comer comida, é uma das coisas que tens de fazer diariamente, que é comer, não é? Então, independentemente de nós querermos ou não querermos escolher qualquer coisa, ao comermos nós temos que estar sempre a escolher, não é? Inconscientemente ou conscientemente nós vamos ter que comer alimentos ou escolhemos com um fundamento qualquer ou não o escolhemos e vai o que vem. Mas se nós queremos ter algum tipo de resultados e algum tipo de vantagens alimentares, digamos assim, é importante que nós saibamos ler os rótulos para sabermos exatamente o que é que estamos a consumir. Evitar armadilhas alimentares, é aquilo que eu estava a falar. O marketing da alimentação é gigante, os gajos trabalham muito bem. Felizmente ou infelizmente para nós, eles trabalham muito bem. E muitas das vezes nós somos enganados por exemplos de alimentos light ou alimentos XPTOs ou whatever. Então é super importante realmente nós conseguirmos escapar aqui destas armadilhas que eles nos vão lançando. E depois lá está, é termos capacidade de fazer escolhas mais inteligentes e mais objetivas em relação àquilo que nós queremos realmente. Porque um determinado alimento pode ser, se calhar, mau para uma pessoa, mas pode ser muito bom para a outra, tendo em conta os objetivos que ela tem específicos naquele momento e as metas nutricionais que tem. E daí, por exemplo, o açúcar normalmente é sempre visto como um vilão, mas a verdade é que para algumas pessoas, não posso dizer muitas, mas para algumas pessoas o açúcar dá uma vantagem competitiva muito grande. Eu posso dar o exemplo de ciclistas profissionais, por exemplo. Aqueles gelos que eles comem durante as provas, aquilo é só açúcar. E se eles não os consumirem, eles não vão conseguir ter uma boa performance. E se não têm uma boa performance, não ganham etapas. Se não ganham etapas, não são bons profissionais, basicamente. Portanto, o que é mau para uns pode ser a salvação para outros, e isso é importante que nós também tenhamos em conta. Ou seja, nós não podemos rotular um alimento mau para toda a gente, pode ser mau para uns, mas pode ser bom para outros. Isso também é importante, e lendo o rótulo nós conseguimos falar. Então, estrutura básica do rótulo, o que é que nós temos no rótulo? Primeiro, lista de ingredientes. Isto é obrigatório por lei. A lista de ingredientes é obrigatória. Tá? Depois, informação nutricional não é obrigatória. Ok? Por isso é que nós às vezes vemos alimentos sem tabelas nutricionais, mas vemos com listas de ingredientes. Não é obrigatório ter informação nutricional. Mas hoje em dia, felizmente, como há muita competição a nível de empresas alimentícias ou alimentares, digamos assim, eles acabam por querer ter informação nutricional, porque se eles não meterem e os concorrentes meterem, a pessoa, na dúvida, vai consumir o que sabe que está a consumir, não é? Sabe que tem X calorias, X de proteína. O outro, se calhar, até pode ter um alimento melhor, mas se não tem uma tabela nutricional com a informação nutricional, a pessoa pode ficar com medo de não saber bem o que é que está a comer e depois acaba por não comprar e compra o da concorrência. Então, apesar de não ser obrigatório, cada vez mais quase todos os alimentos têm também parte da informação nutricional, da tabela nutricional. E depois são aqui as alegações nutricionais, como rico em fibra, o light, o magro, o whatever, aqueles títulos podem ou não ser sugestivos. E há uns que têm regras, ou seja, eu para ter um alimento que no título diga light, eu tenho determinadas regras para que o alimento contenha aquele light no nome. No entanto, um alimento que tenha, por exemplo, fitness ou linha, whatever, no nome, não tem nenhuma regra específica nutricional. Ok? Então é importante nós podermos saber isto também para poder distinguir se o que está escrito no rótulo não, no título do alimento, digamos assim, é algo que exige determinadas regras nutricionais ou é algo que é simplesmente pura e simplesmente marketing para tentar vender o produto mais facilmente. Então,
Primeiro, lista de ingredientes. Lista de ingredientes, está aqui um exemplo. Ela está sempre por ordem decrescente. Ou seja, os alimentos que os ingredientes que esse alimento tem em maiores quantidades vêm sempre no início. Então, vamos olhar aqui para este exemplo das Oreos. O primeiro alimento, que é a farinha de trigo, é enriquecida com ferro e ácido fólico. Este é o alimento que tem maior presença nas Oreos. Depois vem o açúcar. Ou seja, o açúcar é o segundo ingrediente mais presente nas bolachas Oreo. Tá? Depois, gorduras vegetais, banana e por aí afora. Neste caso, este rótulo não tem aqui nenhum ingrediente com um dente de parênteses com uma percentagem. Há uns que têm. Nós às vezes podemos olhar para determinados alimentos que diz, por exemplo, farinha de trigo, dentro de parênteses, 80%. Quer dizer que 80% daquele alimento é farinha de trigo. Aqui nós não sabemos qual é a percentagem de nenhum ingrediente, mas sabemos qual é que é a ordem de grandeza de cada um deles. Nós sabemos que existe mais farinha de trigo e depois existe mais açúcar, depois é o. Pronto, sabemos a ordem decrescente de quantidades, mas não sabemos a quantidade ao certo. Tá? Às vezes sabemos, lá está, não é obrigatório por lei colocar, mas há alimentos que colocam as percentagens só de alguns ingredientes, há outros que colocam percentagens de outros. Portanto, se nós víssemos, por exemplo, está aqui um exemplo, se aqui no óleo vegetal tivesse dentro de parênteses 5%, queria dizer que todos os que estão para trás têm que ter mais do que 5%. Tá? E todos os que estão para a frente têm que ter igual ou menor do que 5%, por causa de ser por ordem crescente. Então, nós ficamos logo a saber que é importante olharmos para aqui, para os ingredientes e vermos quais são os ingredientes que para nós, na condição em que estamos, com os objetivos que temos, poderão ou não fazer sentido. Se eu sou uma pessoa mais sedentária, que não pratica atividade física de alta intensidade ou de longa duração, em que lá está, que tem algumas vantagens em consumir açúcar durante essas provas, eu não vou ter grande vantagem em consumir um alimento cujo segundo ingrediente é o açúcar. Tá? Se eu for uma pessoa diabética, eu não tenho vantagem nenhuma em consumir um alimento cujo segundo ingrediente é o açúcar. Agora, atenção aqui, porque claro que não é o exemplo das Oreos, né? Até porque ele tem 11 gramas de açúcar. Mas vamos imaginar que farinha de trigo era 99,5% do alimento. Por muito que o açúcar seja o segundo ingrediente, teria que ser menos do que 0,5% do alimento. Então, 0,5% também não é uma grande quantidade de açúcar, então não faria assim tão mal a gente consumir um alimento com essa quantidade de açúcar. Percebem a ideia? Isto se nós soubermos as percentagens. Tá? Então, se um rótulo de biscoitos tem açúcar como primeiro ingrediente, significa que o açúcar é o componente principal. Neste caso é o segundo. Nós não sabemos a quantidade, mas sabemos que é o segundo e sabemos que tem 11 gramas neste caso, por cada 30 gramas de biscoito. Tá? Então, outra coisa que é importante ver, que é se temos aqui algum tipo de açúcar escondidos. Eles aqui neste rótulo escreveram exatamente açúcar, mas há alimentos em que eles não escrevem açúcar porque toda a gente conhece açúcar, e lá está, mais uma vez, como a empresa de marketing dos alimentos é super forte, eles são inteligentes e em vez de porem açúcar, metem um destes nomezinhos que ninguém conhece. E ao meterem um destes nomezinhos que ninguém conhece, a pessoa não sabe que aquilo é açúcar, mas na realidade é açúcar. É outra forma de chamar açúcar. Existem realmente, às vezes o açúcar está escondido por estes nomes aqui mais malandros, digamos assim, em que a pessoa olha para a lista de ingredientes e não consegue perceber que aquele alimento é rico em açúcar e acaba por comprá-lo. Portanto, é importante perceber aqui uh, que estes nomes, sacarose, xarope de glicose, frutose, maltodextrina, xarope de milho, dextrose, há aqui tudo o que acaba em ose, praticamente, é proveniente do açúcar, ou é como se fosse um açúcar, ok? Portanto, sempre que vocês virem alimentos que acabam em ose, muito provavelmente será açúcar. Então é importante ter aí em atenção isso também. Depois, gorduras trans e gorduras saturadas também, que são aqui estes dois tipos de gorduras, são as gorduras menos saudáveis, digamos assim. Então é importante que a gente também olhe para estes dois tipos de gorduras e tentemos evitar o máximo possível esses alimentos.
As gorduras saturadas, o que está recomendado é consumirmos menos do que 10% das calorias em gorduras saturadas. Está bem? Portanto, se nós tivermos poucas calorias para consumir, teremos menos calorias ou menos capacidade para consumir calorias provenientes da gordura, está bem? Da gordura saturada. Há 10%, sei lá, fazendo aqui contas rápidas, se cada grama de gordura são 9 calorias, se eu tiver 900, vá, 1800 calorias para consumir, eu na realidade posso consumir cerca de 20, no máximo 20 gramas de gorduras saturadas. Acho que fiz bem as contas. Acho que fiz bem as contas, mas é mais ou menos isso. Mas claro que quanto menos gorduras saturadas consumirmos, melhor, está bem? No máximo 10%. Depois, é importante olhar aqui também para este valor, que é o tamanho da porção. Normalmente, mas isso eu tenho aqui mais à frente. Normalmente, os alimentos vêm com a tabela em 100 gramas, por 100 gramas, ou seja, por cada 100 gramas de alimento, uh, isto seria as quantidades de cada um dos macronutrientes e de cada um dos componentes. Neste caso, este exemplo, ele dá-nos por 30 gramas. E isto dificulta-nos um bocadinho. E isto é outra jogada de marketing que muitas vezes as empresas dos alimentos fazem, que é colocar as quantidades, as doses, digamos assim, as quantidades de cada macronutriente por dose de alimento. E metem normalmente sempre doses inferiores a 100%. Isto para quê? Porque dá-nos aqui uma ilusão óptica, que é olhamos para a Oreo e dizemos, ela só tem 11 gramas de açúcar. E eu vi ali umas bolachas que têm 40 gramas de açúcar. Pois é, mas as bolachas que têm 40 gramas de açúcar têm 40 gramas de açúcar por cada 100 gramas. E estas Oreos têm 100 gramas de açúcar por cada 30 gramas. Ok? Então é importante percebermos se estas quantidades de cada um destes componentes é por 100 gramas ou é por uma dose que eles fixaram ou pré-fixaram. Tá bem? Então isso também é importante termos atenção. Qual é o tamanho da porção que eles nos estão a querer vender, digamos assim. E depois é perceber aqui ingredientes estranhos. Deixa-me ver aqui o que é que está aqui de coisas, por exemplo. Isso, pronto, por acaso aqui nem tem assim muitos alimentos estranhos. Mas às vezes, normalmente, o que acontece aqui na lista dos ingredientes é quando tem ingredientes que vocês nunca ouviram falar, normalmente não é bom sinal porque são aqueles químicos todos e aqueles componentes para dar mais validade ao alimento e para fazer com que o alimento tenha uma cor mais bonita e tenha um aspecto mais interessante para ser consumível mais facilmente, digamos assim. Então, na lista de ingredientes era suposto, ou deveria ser suposto, ter apenas ingredientes que vocês conhecem. Está bem? Quanto menos vocês conhecerem dos ingredientes, menos natural é esse alimento, digamos assim, está bem? Portanto, é importante, por isso é que é importante nós olharmos para a lista de ingredientes. E mais uma vez, a lista de ingredientes é obrigatória nos alimentos, portanto, se nós conseguirmos perceber isso, vamos olhar, a primeira coisa a fazer será mesmo analisar aqui a lista de ingredientes. Outra coisa importante para nós fazermos, então, olhando para a tabela nutricional de um alimento, que é uma coisa que é mais ou menos deste aspecto, tem este aspecto, nós olhamos para a porção, que era aquilo que eu estava a falar. Neste caso, ele diz que 30 gramas é mais ou menos 2 colheres de sopa. Pode ser ou pode não ser, vamos acreditar que sim. Então, isto são flocos de aveia e ele diz-nos logo aqui quais é que são os tipos de componentes alergénicos que têm. Não é, nem sempre isto acontece. Hoje em dia começa a acontecer cada vez mais, porque lá está, mais uma vez, as empresas alimentícias, por causa da concorrência, acabam por ter a necessidade de colocar estes valores todos, e isto acaba por ser interessante para quem é alérgico ou é intolerante a algum tipo de componentes que alguns alimentos possam ter, eles dizem-nos logo quais é que são os alimentos que normalmente são alérgicos para algumas pessoas, para as pessoas identificarem logo e, entre aspas, cortarem da lista. Tá? Então, depois, olhamos para a porção e, como eu estava a dizer há pouco, este alimento está aqui, estes valores são por 30 gramas. Se nós quisermos comparar este alimento com um outro alimento que tem uma porção de 100 gramas, nós temos que fazer aqui umas contas de cabeça, o que torna a comparação mais difícil. Mas pronto, é importante que nós percebamos que isto são os valores, estes valores de cada macronutriente, ou cada
macronutriente ou micronutriente do alimento é por 30 gramas, no caso deste alimento. Normalmente é por 100, está bem? Então é importante que nós analisemos qual é a primeira porção desse alimento que eles nos estão a apresentar. E às vezes até tem por porção, que é aquilo que eles dizem que é o recomendado comer, e depois por 100 gramas. E quando é assim, ainda é mais fácil de podermos analisar. Então, coisa que eu acho que é mais importante quando nós olhamos para a tabela nutricional, não só para o rótulo em cima, mas para a tabela nutricional. Primeiro, as calorias. Elas vêm sempre em quilocalorias ou em quilojoules. Nós em Portugal não usamos os quilojoules, usamos mais as calorias. Portanto, a primeira coisa a olhar é para as calorias. Porque as calorias, de facto, é a base da pirâmide. É a energia que nós vamos consumir. Então, é super importante nós percebermos se aquilo que estamos a consumir tem muitas ou poucas calorias. Independentemente de onde é que vêm as calorias, primeiro olhamos para as calorias, para percebermos se é um alimento que faz ou não sentido para a fase em que nós estamos. Se é uma fase em que precisamos comer pouco, se é uma fase que precisamos comer muito, então olhamos primeiro para as calorias. E neste caso, 30 gramas deste alimento, no caso a aveia, tem 117 calorias. Depois, a ordem com que os macronutrientes vêm não é sempre a mesma. Há uns que metem os hidratos primeiro, como é o caso, há outros que metem as proteínas primeiro, há outros que metem as gorduras, portanto, a ordem com que vêm nem sempre é igual. Mas pronto, nós ficamos a saber que por cada 30 gramas de alimento tem 16 de hidratos de carbono, tem 5 de gordura e tem 2,4, 5 de proteína e tem 2,4 de gordura. Muitas das vezes, por baixo dos hidratos de carbono, que é o caso aqui das Oreos, hidratos de carbono, hidratos de carbono, 20 gramas, dos quais açúcares, 11. O açúcar é um dos tipos de hidratos de carbono, tal como as fibras. As fibras também é um tipo de hidratos de carbono. O que é que eu quero dizer com isto? Que, no caso da aveia, ela tem 16 gramas de hidratos de carbono, das quais 3,1 são fibras. Mas não diz quanto é que tem de açúcar. Ok? O que não quer dizer que não tenha açúcar. Normalmente os flocos de aveia têm açúcar residual. Ok? Mas ele aqui não nos diz qual é a quantidade de açúcares. E a foto que eu tenho aqui também não nos diz nos ingredientes se ele foi acrescentado com açúcar ou se é único. Ah, não, por acaso diz aqui. Ingrediente: aveia em flocos. Então, basicamente, este alimento é apenas flocos de aveia. Só tem um ingrediente. O pacote só tem um ingrediente, que é flocos de aveia. Então, se tem flocos de aveia apenas, e se calhar por isso é que eles não meteram aqui dos quais açúcares, não tem açúcares, está bem? Por isso é que eles se calhar não meteram. Porque os flocos de aveia não, epá, é 0 ponto qualquer coisa de açúcar. Então não tem açúcar, mas tem fibra, 3,1. Tem proteína, 5 gramas de proteína. E gorduras totais, 2,4. E agora nós vamos ver das quais, das totais de gordura, que é 2,4, 0,5 são saturadas e 0 são trans. Tá? E como vocês podem ver ali, 0,5 é 2% da dose diária recomendada. Este VD, com a percentagem, é a dose diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde para um adulto normal de 70 quilos. Está aqui explicado. Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ, que é o equivalente, isso dos seus valores diários. Ou seja, uma pessoa que tem como objetivo comer 2.000 calorias, ao comer 30 gramas de flocos de aveia, está a consumir 2% de gordura saturada. Lembrem-se que o objetivo máximo seria 10% da refeição, mas isto não é até o 10%, é 2% dos 10%. Tá? Com esta dose de aveia, nós comemos 2% dos 10% recomendados totais de uma dieta. Tá? Portanto, é muito pouco. É muito pouco. Então, onde é que nós íamos? Calorias. Pronto, olhamos para as calorias, depois olhamos para os macronutrientes. E os macronutrientes são estes primeiros três: carboidratos, proteína e gorduras. São os três macronutrientes. Depois tem os outros micronutrientes. A fibra acaba por ser um macronutriente, porque ele pertence aos hidratos, mas aqui o magnésio, o ferro, o sódio, há uns que têm umas vitaminas, outros têm outras vitaminas, uns têm os minerais, outros têm outros minerais, depois
vai depender, e normalmente, lá está, mais uma vez, como, o rótulo nutricional, como a tabela nutricional não é obrigatória por lei, eles vão meter aqui o que lhes interessa mostrar, lá está, para venderem o produto. E interessa-lhes mostrar que o sódio é zero, tá? Porque o sódio é o sal, digamos assim, e como o sal costuma ser visto como vilão, não é, mas costuma ser visto como vilão, eles querem referir bem que o sal tem zero de sal, ou seja, como isto, que isto é super saudável, tem zero de sal. E não deixa de ser, atenção, os flocos de aveia são uma boa opção para grande parte das pessoas. Então, basicamente, numa tabela nutricional, o que nós temos de mais importante é isto. Primeiro, olhar para a porção, ver a quantidade de calorias e ver quanto é que tem de cada um dos macronutrientes. Normalmente, o macronutriente mais difícil das pessoas consumirem, principalmente quem está em emagrecimento, é a proteína. Portanto, é super importante nós tentarmos analisar um alimento pelas quantidades de proteína. Claro que há alimentos que por si só naturalmente são mais ricos em proteína que outros, e quando eu vou escolher um cereal, e neste caso um cereal será os flocos de aveia, é estranho eu estar a escolher um cereal pela quantidade de proteína que tem. Tá bem? Normalmente, se eu quero escolher um cereal bom, o que eu vou olhar é a quantidade de açúcar que ele tem e a quantidade de fibra. Eu não vou procurar comer um cereal que seja rico em proteína, porque os cereais não são ricos em proteína. Eu quero é escolher um cereal que dentro dos cereais seja o melhor. E o melhor será o quê? Será um cereal com fibra mais alta e açúcares mais baixos, que é para me fornecer a energia de hidratos de carbono mais complexos para que a digestão seja o mais lenta possível para não haver picos de insulina. Ok? Portanto, quando eu escolho um cereal, o objetivo será esse. Não é tanto olhar para a proteína ver se é alta, é olhar para os açúcares e para as fibras. Tá? Depois, temos então os micronutrientes. Fibra, quanto mais melhor. Claro que se for em excesso também faz mal, mas como a maior parte das pessoas tem dificuldade em consumir fibra, é importante que, principalmente quando nós analisamos, lá está, um tipo de cereal, a fibra seja alta. O que está recomendado é que nós consumamos entre mais ou menos 10 gramas de fibra por cada 1000 calorias. Portanto, se o meu objetivo for consumir 2000 calorias, a ideia é consumir mais ou menos 20 gramas de fibra. Está bem? Claro que se puder consumir mais, acaba por ser melhor, porque a fibra tem aqui algumas vantagens, tanto na diminuição da saciedade, porque faz com que a tua digestão seja mais lenta e isso depois atrasa a tua digestão, atrasa a entrada de, da energia no teu corpo. A energia é distribuída no corpo durante o tempo mais lentamente e isso faz com que tu também não fiques com fome tão cedo, e ao não ficares com fome tão cedo é mais fácil, digamos assim, de resistir à tentação de comer mais comida e de comer mais calorias e com isso dificultar o déficit calórico. Então a fibra, para quem quer emagrecer, é um grande e um excelente aliado, e até há suplementos que podem ser acrescentados com fibra e tudo mais. Portanto, a fibra, principalmente nos cereais e nos vegetais e nas frutas, é onde existe mais, e nas leguminosas, então, se puderem abusar da fibra, acaba por ajudar. E depois, pronto, tem os outros micronutrientes que também é importante nós termos em atenção. Sódio, que é aqui o último, é importante nós controlarmos as quantidades, e nós ficamos a saber que às vezes aparece sobre o termo sódio e outras vezes aparece sobre o termo sal. É importante nós percebermos também isto. Porquê? Porque quando está sódio, o sódio, 400 gramas de sódio é o que está recomendado, que eles metem aquelas corzinhas nos alimentos, já vamos falar um bocadinho sobre isso também. O sódio é um alimento que. É um alimento, não, é um ingrediente que o que está recomendado é que por cada dose, digamos assim, não contenha muito mais do que 400 miligramas. Ou seja, mais ou menos 1 grama de sal. Isto para vocês terem noção, o que está recomendado diariamente para cada pessoa são 2 gramas de sódio ou 5 gramas de sal. 2 gramas de sódio são equivalentes a 5 gramas de sal. Tá bem? Isto porque às vezes há alimentos que têm sódio, outros que têm sal. E vocês olham para o sódio e dizem, o sódio é sal, e veem que o alimento, sei lá, já consumiram num dia 4 gramas de sódio, mas 4 gramas de sódio não são 5 gramas de sal. Tá? 4 gramas de sódio é bem mais do que 5 gramas de sal. E podem estar a consumir muito mais sal do que aquilo que desejariam, porque olham
para o sódio e para o sal e acham que é a mesma coisa e não é, está bem? Na realidade é a mesma coisa, mas as quantidades, o sódio realmente é que, ou seja, aquilo que nós achamos que é o sal, na realidade é o sódio. E quando nós consumimos sal, digamos assim, sal puro, o sal puro não é só sal, não é só sódio, digo assim, tá? Portanto, normalmente cada grama de sal são 400 miligramas de sódio. Então, o que é importante na dieta analisar é a quantidade de sódio, não é a quantidade de sal. Porque depois depende, há vários tipos de sal. Não? Há o sal grosso, há o sal mais fino, e isso também depois varia aqui nas quantidades de sódio que cada um deles tem. Mas vá, regra geral, serão estes valores. Depois, é importante também olhar, lá está, para as vitaminas e minerais. Neste caso são só dois minerais, não tem aqui nenhum registro de vitaminas, para termos algum tipo de noção. Vermos também aqui as percentagens das doses diárias, por exemplo, o magnésio na aveia, apenas 30 gramas de aveia dá-nos logo 19% do magnésio que nós precisamos durante um dia. Tá? O que já é um valor bastante significativo para apenas 30 gramas de aveia. Os valores abaixo de 10% indicam que o alimento não é a fonte principal desse nutriente. Sim, lá está. As percentagens. Mas atenção, que isto são percentagens por 30 gramas e não por 100. Tá bem? Mais uma vez é importante, porque se tivéssemos aqui 100 gramas, estes 10% para a proteína já estaria lá. Tá? Porque seria 7% de 30. Se 30 gramas dá-nos 7% de proteína, 100 gramas já dá mais do que os tais 10%. Tá? Mas pronto, isto são só linhas orientadoras aqui dos alimentos. Olhando agora para o marketing alimentar, digamos assim, um alimento light, quando nós vemos que um alimento é light, ele tem que cumprir aqui uma regra alimentar. E essa regra alimentar é o quê? Esse alimento tem que ter menos 30% de calorias do que o alimento com a versão original. Tá? Então, sempre que nós olhamos para o alimento que no título ou num lado qualquer diz light, é porque ele tem menos 30% das calorias. Menos 30% das calorias do que o alimento igual não light. Tá? Então, se o nosso objetivo é emagrecer, pode ser uma vantagem nós irmos procurar alimentos que digam light. No entanto, é importante perceber que algumas das vezes, quando o alimento é light, eles tiram determinado macronutriente para que ele tenha menos calorias e podem pôr outro macronutriente que pode não ser tão interessante. Está bem? E isso é importante olhar, então, depois verificar aqui a tabela nutricional e ver quais é que são os macronutrientes que deixaram de existir e quais é que passaram a existir de diferente. Tá? No entanto, o total de calorias vai ter que ser sempre inferior a 30% do que é o normal. Tá? Portanto, um alimento light é um alimento que nós sabemos à partida que pelo menos tem menos 30% das calorias originais. Depois, um alimento magro é um alimento, como é aqui o caso deste iogurte, é um alimento que tem menos gordura. Não obrigatoriamente menos calorias, mas menos gordura. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o alimento vai ter níveis de gordura quase que residuais ou muito mais baixos do que seria de esperar. Tá? No entanto, ele pode ser acrescentado com açúcares. Ou seja, claro que uma grama de gordura são 9 calorias e uma grama de hidratos de carbono são 4. Mas vamos imaginar que o alimento tinha 2 gramas de gordura. Eu meto esse alimento com 0 gramas de gordura. Ou seja, eu tirei-lhe 2 gramas de gordura. 2 gramas de gordura são 18 calorias. Se eu acrescentar 10 gramas de açúcar, o alimento é magro porque tem menos gordura, mas ficou com mais calorias porque eu acrescentei-lhe açúcar para dar sabor. Ok? Então é importante que a gente não olhe só para o magro e diz, é magro é bom. Magro é bom porque tem menos gordura, mas não obrigatoriamente vai ter menos calorias, porque ele pode ter sido acrescentado com outros ingredientes, com outros macronutrientes que podem acrescentar calorias aqui. Tá bem? Então é importante que tenham atenção a isso. É magro, magro quer dizer que perdeu gordura, ok? Light quer dizer que perdeu calorias. Magro quer dizer que perdeu o macronutriente gordura. Tá? Portanto, são coisas diferentes. Depois, outros alimentos, rico em qualquer coisa. Neste caso, é alto teor de proteína. O que é que isto quer dizer? Que ele foi enriquecido com o macronutriente de proteína. Pode ter perdido gordura, pode ter perdido alguns hidratos,
mas o mais importante é que ele foi acrescentado com algum tipo, com o macronutriente, neste caso, proteína. E esse acrescente tem que ser pelo menos 20% do que seria a dose diária recomendada. Ok? 22%, neste caso por 100 gramas, estão a ver? Aqui já é por 100 gramas, ele tem 22% das doses diárias recomendadas. Então é um alimento com alto teor de proteína, ou rico em proteína. Neste caso, ele é rico em proteína, tem mais do que 20% da dose diária recomendada daquele macronutriente. Tá? O que não quer dizer que ele não possa ter sido acrescentado também com gorduras ou hidratos. Tá bem? Só para terem noção disso. Depois, sem açúcar adicionado. E nós olhamos e vemos assim: 0% de açúcares adicionados. Não é 0% de açúcares. Não é 0% de açúcar, é 0% de açúcares adicionados. Porquê? Porque o alimento por si só já tem açúcar em forma natural. Neste caso, vocês veem que o alimento diz é 0% de açúcares adicionados, mas ele tem açúcar, ele tem 5,5. E está tudo bem com isso, porque o alimento por si só já tem açúcar. Ele simplesmente não levou mais açúcar para ficar mais doce. E quando não tem o zero açúcar, muito provavelmente aconteceu isso. Ou seja, a gente vai olhar depois para a tabela nutricional e vamos ver que ele levou açúcar extra. Porque vamos imaginar um batido de fruta, por exemplo. A fruta já tem açúcar. Não é? Então, a fruta por si só já tem açúcar, mas esse batido de fruta pode ter sido adicionado mais açúcar para ficar mais doce. Então, se eu tiver um rótulo de uma bebida, de uma bebida de fruta, perdão, se eu tiver um rótulo de uma bebida de frutas, eu posso ter lá zero de açúcares adicionados, no entanto, aquela bebida está cheia de açúcar, porque a fruta tem muito açúcar, ok? Principalmente o sumo da fruta, e sem as fibras e tudo mais. Mas ele, se não tiver zero de açúcar, é pior ainda. Porque quer dizer que alguém lhe adicionou ainda mais açúcar e isso iria estar na lista de ingredientes desse alimento. Que é, levou banana, levou morango e levou açúcar, que é o terceiro ingrediente, por exemplo, ok? Está bem? Portanto, quando diz sem açúcar adicionado, não é que não tem açúcar. É que não levou mais açúcar do que o próprio alimento já tem naturalmente. Depois, o que é que nós devemos evitar então, ou o que é que devemos tentar evitar para a maior parte das pessoas, principalmente para quem quer emagrecer? Açúcar como primeiro na lista dos ingredientes. Tá? Não quer dizer, lá está, mais uma vez, não quer dizer que o açúcar seja o grande vilão, mas de facto, alimentos ricos em açúcar são alimentos que são mais rapidamente absorvidos. Eu nem vou falar para a parte da saúde, porque depois o açúcar, lá está, tem problemas para a saúde, principalmente para quem é mais sedentário e não faz desportos de alta intensidade e de longa duração. Mas vá, o açúcar, normalmente um alimento com muito açúcar é um alimento que vai fazer disparar a insulina. E ao disparar a insulina, a digestão pode ser mais rápida, e se a digestão é mais rápida, nós vamos ter fome mais cedo, e se temos fome mais cedo, nós vamos ter mais dificuldade em manter-nos saciados e em manter o déficit calórico. Logo, vamos ter mais dificuldade em emagrecer. Então, é de evitar, não só por questões de saúde, para a maior parte das pessoas, mas também por esta questão de controle de saciedade, alimentos com açúcar muito perto ou na parte de cima da lista de ingredientes. Se estiver lá mais para trás, pá, também não será por aí que a gente não vai conseguir atingir o objetivo. Gorduras trans hidrogenadas e saturadas, são as gorduras piores, digamos assim. As trans são as piores, depois hidrogenadas, as saturadas são as menos más, digamos assim, porque normalmente este tipo de gorduras não está associada a alimentos ricos nutricionalmente, ou seja, ricos em vitaminas e minerais, então nós vamos estar basicamente só a consumir um nutriente que nos dá calorias, mas não nos dá grandes mais-valias nutricionais. Então, acaba por ser de evitar também alimentos ricos neste tipo de gorduras. Olhar para a tabela nutricional e ver gorduras totais, das quais gorduras saturadas, ou trans, ou hidrogenadas, convém ter valores também mais baixos. Ou seja, o alimento até pode ter alguma gordura dependendo do tipo de alimento, por exemplo, o azeite. O azeite vai ter muita gordura. O azeite basicamente é só gordura, mas vai ter gorduras transhidrogenadas muito baixas, que acaba por ser uma gordura boa. Tá? Quando tem muita gordura e muito destes, é porque é um alimento que não vai ser muito vantajoso para nós. Depois, grandes níveis de sódio, lá está, se for sódio
é 400 miligramas, se for sal é 1 grama, por dose daquela refeição, daquele alimento, digamos assim, e estes cálculos são sempre muito, não são muito objetivos, são subjetivos, claro, não é? Porque o objetivo aqui é ficar abaixo das 5 gramas de sal ou das 2 gramas de sódio, tá? Por dia. Para a maior parte das pessoas, como é óbvio. Se nós fizermos, por exemplo, 5 refeições e se em cada refeição tivermos 1 grama de sal, está tudo ok. Se fizermos 5 refeições em cada refeição tivermos 2 gramas de sal, já estamos a consumir demais. Mas isso não quer dizer que se eu tiver uma refeição com 3 gramas de sal, esteja tudo mal. E 3 gramas de sal é 3 vezes esta dose que está aqui. Ok? Mas eu posso ter numa refeição 3 gramas de sal, mas se nas outras não tiver quase nada, eu acabo por não passar as mesmas 5 gramas que é o que está recomendado num dia. Então, isto acaba por ser sempre um bocadinho é uma balizazinha para nós tentarmos cumprir, mas não quer dizer que tenha que ser cumprido à regra. Depois, muitos aditivos químicos, lá está, aquela lista de ingredientes de alimentos de ingredientes nos alimentos que vocês não sabem o que é que são e não conseguem identificar, normalmente é sempre mau sinal, porque são químicos ou são ali alguma espécie de coisas que não interessam muito para a nossa saúde. Porque se fosse para nós percebermos o que é que lá estava, eles punham nomes mais compreensíveis para a gente perceber. E muitas das vezes eles dão os nomes técnicos aos ingredientes para não parecer tão mal e nós acabamos por ser levados por aí, digamos assim. Portanto, quanto mais simples for o alimento, melhor. A gente tivemos a falar aí isso há pouco tempo, ainda há bocadinho na comunidade, o que é um alimento processado ou não, e é um bocado por aí. Claro que quanto mais natural for o alimento, melhor. Menos químicos nós estamos a pôr para dentro. Só que infelizmente, hoje em dia, é muito difícil nós encontrarmos alimentos que não levaram químico nenhum ou que não levaram a mão do homem para ser transformados de alguma forma. Então, dentro dessas limitações, nós vamos olhar para a lista de ingredientes e fazer as nossas escolhas, tendo em conta a capacidade que nós temos, lá está, de fazer a leitura dos rótulos. Então, optar por alimentos o menos processados possível será o ideal, mas isso não quer dizer que todos os alimentos processados sejam maus. Há alimentos processados ou mais processados que vão ser, se calhar, melhores opções do que alimentos mais naturais. Não é? Portanto, isto é sempre muito relativo e depende de objetivo para objetivo e de pessoa para pessoa. Então, depois, temos aqui, às vezes, eu não gosto muito destas classificações, que é o que eles chamam Nutri-Score, que é classificam os alimentos entre A, B, C, D e E. E eu não gosto muito disto, porquê? Porque lá está, depende do objetivo da pessoa, depende do porquê que a pessoa está a comer aquele alimento. Não quer dizer que por o alimento ter um E e ser super vermelho, que eu não o possa colocar na minha dieta de vez em quando, ou que seja super prejudicial, ou porque estar a comê-lo eu já não vou conseguir cumprir o meu objetivo. Porque acima de tudo nós temos que perceber que a dieta é uma coisa que deve ser consistente. Claro que eu não devo comer todos os dias isto, eu devo comer mais isto. Mas isso não quer dizer que eu não possa comer isto de vez em quando. Tá? E isso é que é super importante nós podermos flexibilizar a nossa dieta e percebermos exatamente isso. Que é, não vamos demonizar os alimentos És, nem vamos dizer que só podemos comer os alimentos A's. O que a gente vai fazer é, vamos comer mais do A e do B, vamos comer algum do C e do D e vamos comer pouco do E, só de vez em quando, tá? E em quantidades pequenas do E e em quantidades grandes do A, tá? E isso é super importante. E essa classificação serve mais para isso, tá bem? Não é para vocês demonizarem e dizer, este alimento é mau porque é. Mas depois a gente vai olhar para o rótulo e se calhar até pode fazer sentido para o objetivo que eu tenho neste momento para atingir, ok? Lá está, mais uma vez, é um alimento rico em açúcar, é bué da mau. Se calhar até faz sentido eu meter no meu casaquinho quando vou andar de bicicleta, naquelas alturas em que eu estou sem energia nenhuma, poder meter ali um bocadinho de energia extra, ok? Portanto, depende da situação, depende do contexto e depende do objetivo da pessoa. Portanto, resumindo aqui, uh, ler os rótulos com atenção é super importante. Nós deveríamos escolher os alimentos que vamos colocar na nossa dieta por causa de olharmos para os rótulos e percebermos o que é que lá está. Claro que há alimentos que não vão ter rótulos. Se a gente for comprar uma cenoura, a cenoura não vai ter rótulo. Mas nós podemos ir ao ChatGPT ou ao Google, escrever cenoura, diz-me aí os nutrientes que a cenoura tem e olharmos e ver se faz sentido para nós ou não, tendo em conta os macronutrientes, as calorias e as vitaminas. Portanto, é super importante ler os rótulos com atenção. Evitar produtos com listas muito grandes ou listas ou alimentos ou ingredientes que a gente não conhece, ou lá está, ingredientes que a gente conhece e que não quer na nossa dieta que estejam muito para cima nessa lista.
Tá? Se a gente não quer consumir muito daquele ingrediente e se esse ingrediente está na lista, pelo menos que esteja o mais abaixo possível na lista. Depois, preferir os alimentos com ingredientes que tu conheces, lá está. Sempre que tu não conheces um alimento que está na lista de ingredientes, um alimento que está na lista de ingredientes, não, um ingrediente que está na lista do alimento, normalmente não é bom sinal, porque eles mudaram o nome ou meteram um nome mais técnico que as pessoas não conhecem só para esconder determinada coisa. Então, quanto mais ingredientes mais ingredientes a gente não conhece, pior. Pior, porque a gente depois não sabe que escolhas é que estamos a fazer. Não confiar nas palavras de marketing do saudável, do natural, do fit, do linha, do não sei o quê, do que prometem coisas mundos e fundos, porque só aquelas que eu vos dei há pouco é que têm regras nutricionais. Todas as outras eles podem pôr o que quiserem. Eles podem dizer alimento, sei lá, podem pôr o alimento fit. É um alimento fit. Mas o que é fit? O que é um alimento fit? É um alimento que tem menos gordura? É um alimento que tem mais proteína? É um alimento de quê? Okay? Eles podem pôr fit no alimento que quiserem. E depois adicionam-lhes açúcares e vocês vão comer os açúcares a achar que aquilo é fit e aquilo não é nada fit. Tá? Muitas das vezes isto acontece muito nos cereais. Aqueles cereais fit e cereais linha, vocês vão olhar para os rótulos nutricionais e às vezes até são pior que o Chocapic. Está bem? Só para terem noção. Eu, da outra vez olhei para isso. Eu acho que até fiz uma publicação com isso. O Chocapic era melhor do que o cereal Kellogg's Fit, não sei o quê. Por causa disso mesmo. Porque não tem que ter uma regra nutricional associada. Depois, fazer escolhas para te aproximares do teu objetivo. Lembrar-te sempre qual é o teu objetivo neste momento. É um objetivo de déficit calórico que precisa de muita proteína, é um objetivo de excedente calórico que precisa de mais hidratos, ou precisa de mais gordura porque tens dificuldade em comer, ok? Então o contexto em que tu estás neste momento, o objetivo que tu tens e quem tu és, é que manda sobre o que é um alimento bom para ti ou não. Portanto, quando nós ouvimos dizer, este alimento é mau para toda a gente, a probabilidade disso estar errado é muito grande. Está bem? Portanto, façam escolhas em função daquilo que vocês são e dos objetivos que vocês têm. E basicamente era isso que eu queria falar convosco, pessoal.